Em entrevista ao grupo O Liberal do Pará, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre sua gestão da pandemia, criticou o PT e os ministros do Supremo Tribunal Federal e comentou sobre a escolha do seu vice. O chefe do executivo relembrou como era o país quando assumiu o poder e falou sobre suas ações para manter o país funcionando. Peguei o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. 2019. Conseguimos avançar bastante. Aprovamos muita coisa que ajudou o mercado, como, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Bem, entramos em 2020 e com ele veio a pandemia, uma coisa que até hoje ainda é uma interrogação, quem dirá 2 anos atrás. Em março mesmo, o Supremo Tribunal Federal, sempre eles, que interferem em tudo para se imaginar, não tem exceção, tudo, tá? Até quando quero nomear uma pessoa para um cargo aqui comissionado, eles interferem. Eles decidiram então que a condução das questões da pandemia eram concorrentes, ou seja, eu, presidente da República, governadores e prefeitos. E sempre valia a decisão mais restritiva. Você pode ver, eu tinha poderes para fechar o Brasil todo. Eu não fechei uma só casa de comércio. E bati na tecla que deveríamos combater o vírus e também combater o desemprego. Porque o desemprego também mata, a fome também mata. Bem, o que praticamente todos os governadores fizeram, e o Pará não foi diferente, foram para o mais fácil, a polícia e o lockdown. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Bolsonaro também cobrou a ação do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros sobre a ameaça de Lula de mapear a casa de parlamentares para intimidá-los, dizendo que isso sim é um ato antidemocrático. Isso não é de agora que o PT pretende fazer isso aí, pela intimidação. Ou seja, eles estão certos, tem que fazer o que eles querem, senão vão atazanar a vida da tua família. Isso é uma interferência, isso é um crime, isso é um ato antidemocrático. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático, Alexandre de Moraes. Vai ficar quieto? Vai ficar quieto? Né? Então é isso contra isso que nós lutamos. O Lula quer também transformar o aborto como se fosse, você vai no dentista para tirar um dente ou vai no médico para fazer um aborto, é a mesma coisa. Ele não tem qualquer respeito com a vida humana. O Lula é o genocida de inocentes. O presidente ainda falou sobre seu vice-presidente, dizendo que deverá continuar sendo um general do Exército, quase confirmando o nome de Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. O meu vice atualmente é um general de Exército, então pode ser que eu continue como um vice, pode ser, não estou batendo o martelo aqui ainda, também com um outro general de Exército também. Isso pode acontecer. Isso dá credibilidade à nossa chapa, dá respeitabilidade à mesma, né? A gente sabe da formação dessas pessoas, todas, quando chegam a 4 estrelas, estão na casa dos 60 anos de idade, bastante madura, com uma vivência nacional enorme, tá? Com patriotismo acima de tudo e tem tudo para dar certo. O trabalho do vice é realmente substituir o presidente nas horas da sua ausência e também servir de conselheiro para ele. E uma pessoa que tem que ser, obviamente, ilibada e com uma boa formação, com conhecimento de Brasil. É isso que nós buscamos nesse nosso futuro vice, caso venhamos a concorrer às eleições aí de outubro próximo. 90% Braga Neto. Pronto, fechou. 90%. 90% Braga Neto, tá fechado aí. Por fim, Bolsonaro falou sobre a liberdade de expressão e o perigo que o Brasil corre. O Brasil não tem carência de leis. A própria Constituição nossa nos garante a liberdade de expressão. Você vê o Lula falando várias vezes que quer regulamentar a imprensa, as mídias sociais no Brasil. Agora, o que é verdade para mim e não é para outro, né? Quem é que vai ser o checador? Quem vai dizer que essa matéria aqui é mentirosa, é fake news ou não é? Então, isso não tem que ter limite. Eu duvido que vocês achem alguém mais atacado do que eu. E eu não tenho por método, né, questionar essas pessoas. Agora, se quisesse questionar na justiça, levando-se em conta calúnia, difamação, e a indenização para isso é pecuniária, é dinheiro, não é prisão. O que uma parte de lá, a esquerda em especial, quer é prender os caras, derrubar páginas, desmonetizar, como o TSE e o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo, prendendo gente, inclusive. Por mais errado que esteja lá o Daniel Silveira,
Ele falou muita coisa ofensiva, ninguém duvida disso aí, mas a pena dele não pode ser cumprir preventivamente 9 anos de cadeia, um deputado federal, que inclusive está escrito lá numa emenda constitucional de 2001, que o deputado e senador é inviolável, civil e criminalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? É quaisquer. Liberdade de expressão não tem preço e não tem limite, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, alguns dos destaques dessa entrevista concedida hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, Zé, sua análise sobre essas falas. Foi uma boa entrevista, o Daniel Nardim é um bom entrevistador e ele foi em todos os pontos, inclusive Petrobras, ele demonstrando ali que quer uma profissionalização maior desta empresa que se transformou aqui no centro do debate político, né, sobre o preço do petróleo. Olha, Vitor, está confirmado aí, o presidente vem falando e a fala do Lewandowski confirma o que o presidente vem dizendo de que ele foi impedido de agir durante a pandemia porque o Supremo assumiu poderes totais de mandar inclusive na prefeitura e no estado. E fora esse comando da gestão do Brasil durante a pandemia, o Supremo acabou entrando a miúdes, né? E definiu quem o presidente nomeia ou demite. Na minha impressão, não tem nada mais característico para o executivo a não ser nomear e demitir. Sobre essa situação do vice, o presidente Jair Bolsonaro antecipou aqui, né? Braga Neto, né? Ele disse ali, o de Belo Horizonte, o general de Belo Horizonte é Braga Neto. Houve sim um debate, uma discussão ali entre os apoiadores do presidente sobre colocar a Tereza Cristina como vice. Disseram, olha, pega uma fatia importante do eleitorado. Além disso, argumentavam ali o pessoal ligado a Valdemar Costa Neto de que resolveria um bom problema ali do partido de aplicar recursos em campanha de mulher, que acabaria levando para a chapa do presidente, né, do candidato ao presidente Jair Bolsonaro, e isso acabou sendo apenas um debate interno. A liberdade de expressão, quem defende a liberdade de expressão, quem defende a liberdade aos 4 ventos aqui, é o presidente Jair Bolsonaro. Não tem um discurso que ele não fala em liberdade, não tem um discurso que ele não fale exatamente de Constituição e de jogar dentro da Constituição. Daniel Silveira, o presidente tem toda a razão. O que está acontecendo é um absurdo, porque um deputado que goza, ou gozaria, porque tudo aqui é subjetivo, né? E não se pode dizer que a Constituição manda em mais nada, né? De um privilégio aí de falar o que quiser, e ele fala do quaisquer, foi uma emenda à Constituição para incluir, redundar, de que é quaisquer mesmo opinião do deputado e do senador. Lembrando que a imunidade parlamentar era muito mais ampla e foi reduzida, mas os deputados e senadores mantiveram a liberdade de expressão e de voto. Isso não é relativizado no Congresso Nacional. O que eu estranho aí é a passividade do próprio Congresso em aceitar essa situação. Portanto, uma boa entrevista, deu uma geralzão aí, e o Daniel Nardim está de parabéns por conduzir essa entrevista com o presidente. Augusto. Está falando com tranquilidade, é o único que fala sinceramente sobre a importância de se preservar a liberdade. Essa palavra é evitada pelos candidatos porque queima. Eles falam atos, defender a democracia, de vez em quando metem um adjetivo ali como fizeram no passado para chamar a democracia de relativa. Não tem nada de democracia relativa. A democracia é ou não é. Está aí um substantivo que dispensa qualquer adjetivação. Não há como relativizar. Democracia. Existe ou não existe? O presidente Bolsonaro é o que defende. Não era ele o golpista? Ainda é, segundo o consórcio da imprensa. É o único que fala em liberdade, que fala as verdades aí sobre pandemia. Os outros ficam atribuindo a ele coisas que ele nem de longe fez, não podia sequer fazer se desejasse, por proibição imposta pelo Supremo. Agora, o que é que faria o Supremo
se o Lula recomendasse que todas as residências dos ministros fossem cercadas por 50 petistas, aí só sairiam de lá depois de conversarem com a mulher ou os filhos, tá, para convencê-los de que o pai ou o marido está errado. O que é que seria feito? O Lula pode? Lula pode. Isso aí, contra os deputados, não significa uma agressão a outro poder? A autonomia de outro poder? Então esses ministros aí já estão perto da malandragem, né? É um modo de agir, e o presidente Bolsonaro é até elegante no trato a essa altura do campeonato, porque isso aí é o que há pouco tempo ainda se chamava chicana. Chicana, que é um truque jurídico ilegal usado por advogados de porta de cadeia. É assim que estão agindo os ministros. O presidente Bolsonaro faz muito bem em continuar tratando com leveza esses assuntos, até para contrastar, né, com a insolência, né, agressiva de ministros e adversários. Tá? Mas a gente tem todo o direito de manifestar a nossa indignação com o fato de o Supremo estar agindo fora da lei. Você, Fiuza, 2 minutos. É mais do que hora de dizer, né, assim, o que é óbvio e todos estão vendo. O truque é trocar os sinais. Então, nós do bem, citando aqui essa formulação pueril, reles, do ministro Luiz Roberto Barroso, como a gente pode conviver com uma situação dessas? Nós do bem contra o inimigo do mal. Isso é um ministro da máxima corte judiciária que está fazendo essa demarcação? Então, o truque é esse. Troca de sinais. Nós do bem estamos nos lixando para a democracia. Agora, o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, né, que vai passar, mas vai ficar na história como a desmoralização desses falsos libertários que estão há décadas aí fazendo livros, discursos, teses acadêmicas, poesias, algumas boas, pela liberdade. E, de repente, quem tem que alertar para um ato brutal, a incitação à violência feita pelo Lula contra parlamentares, isso aí é ceifar a raiz da democracia. Quem tem que alertar, companheiros libertários de fachada, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, não é isso? É caricatura. Eu também achava que poderia ser, pelo que vinha sendo ali o estereótipo, né, da carreira de deputado, mas nós estamos vendo o contrário. Quem tem que reagir contra o uso de suposta medida sanitária para controlar a população, fazer toque de recolher e maltratar o direito democrático do povo é o Bolsonaro. É ele que faz esse alerta. Quem tem que alertar contra um projeto reacionário ditatorial de mordaça fantasiado de combate à fake news é o Bolsonaro. Vocês vão ter que engolir isso para sempre. O Bolsonaro, a caricatura do Bolsonaro, do fascismo, da ditadura, etc., é a voz contra essa tentativa reacionária que vocês subscrevem de ceifar a liberdade de expressão. É isso. O Bolsonaro parece ter vindo para desmoralizar os demagogos fantasiados aí de revolucionários, de defensores dos direitos da população. Você, Ana, 2 minutos. Vitor, o nome do que estará na cédula em outubro é liberdade. É muito fácil, né? Um defende a total liberdade, inclusive o presidente Bolsonaro mencionou a primeira emenda americana, que é uma emenda importantíssima aqui nos Estados Unidos, que protege liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade em várias esferas, e ele menciona aí nessa entrevista dele
E enquanto o outro lado, Lula, ele defende o quê? A regulação da mídia, a regulação da imprensa, a revogação do teto dos gastos, aí liberdade para gastar, essa liberdade para gastar sem responsabilidade ele quer. Revogação da reforma trabalhista. E é muito fácil ver que você não combate fake news com menos liberdade, você combate as tais fake news, as notícias falsas, com mais liberdade. E o presidente fala isso aí exatamente da maneira como ele vem sendo atacado ao longo dos últimos 4 anos. E é o que estará nas cédulas esse ano. Liberdade econômica, liberdade intelectual, liberdade para poder defender a sua família, aí, tendo a possibilidade de ter uma arma, defender a sua propriedade rural. Eu arrisco dizer, Vitor, que até outubro desse ano o STF vai derrubar as redes sociais do presidente Bolsonaro. Eu vejo o mesmo caminho sendo desenhado por esses ativistas e militantes, não apenas políticos, mas também que fazem parte do judiciário no Brasil. Eu não faço muitas previsões, sou muito cautelosa, muito conservadora em termos de previsões políticas, esportivas, econômicas, o que quer que seja. Mas essa eu arrisco a fazer. Até outubro, o STF ou algum ministro vai derrubar as redes sociais do presidente, porque é liberdade demais. Você ter uma liberdade orgânica com a sua base eleitoral, isso aí é muito complicado. O povo falando de política, gostando, apaixonado por política, não dá. Os moradores das Torres de Marfim, eles têm nojo disso. Essa previsão eu arrisco, Vitor.